tarde, meu nome é João e este é o pela primeira vez. Eu não sei o que é que vai ser propriamente, mas sei que não terá uma mega estrutura, uma mega edição, não terá edição nenhuma. Aliás, vai ser cru, natural. Quer dizer, natural não, mas não sei. Perdoem-me pela minha voz, mas ela é assim. E é isso. Então, a minha ideia era de contar coisas que eu fiz pela primeira vez. Se eu me lembrasse. E isto, antes de começar a contar, isto virou uma ideia ontem. Eu não sei de que forma é que eu posso falar das coisas, né? Porque aqui no YouTube eu não é rigorosamente nenhum termo, nenhuma condição, nenhuma regra, não é? Mas não sei se, até que ponto é que eu posso. Perdão. Eu posso falar de projetos de outras pessoas, mas enfim. O Kiko Isote tem agora um programa chamado Terapia de Segunda, todas as segundas-feiras, em que ele, juntamente com um convidado, acaba por dar conselhos aos dilemas enviados pelo WhatsApp, se não me engano. E o de ontem, hoje é dia 25 de novembro, o de ontem foi o Toy. E ele disse uma coisa que muita gente já diz, que muita não muita gente veicula, né? Que só se vive uma vez e vai fazer as coisas mesmo e que sou isso. E deu-me o clique de por que não tentar fazer alguma coisa. E então eu tive a matutar até 3, 4 da manhã e surgiu a ideia do pela primeira vez em que eu diria coisas que eu fiz pela primeira vez. E pronto, é basicamente isto. Então, algo que eu fiz pela primeira vez, ou coisas que eu me lembro de ter feito pela primeira vez. Eu lembro-me de ter roubado pela primeira vez. Eu lembro-me exatamente do que é que foi. Eu quando era mais novo tinha uma- um fascínio pelos animais, por tudo o que era criatura que se mexia. E há
na, havia na antiga imaginário ou imaginário ou como queiram chamar, uns bonecos das Schweiz, acho que é assim que se chama, que eram animais de facto. Gorilas, cisnes, mamutes, eu tenho ali vários. Comprei dois ursos, ursos pardos, um grande e um pequenino, para serem o Kanai e Koda do filme Kanai e Koda. Tenho para ali um alce, mamutes, rinocerontes, um labrador, um gorila, um orangotango. Ou seja, tenho ali imensos animais. E a primeira vez que eu roubei foi justamente um desses animais. Eu estava nas Schweiz, na Imaginário, um shopping aqui relativamente perto de casa, ah, e sentei-me lá no chão, ah, a brincar, né? Eu tirava sempre das prateleiras e acabava por inventar ali qualquer coisa. Até que ah, isto não era menor de idade, tá? Caso venha a ter repercussões legais, já deve ter quase 20 anos que eu fiz isto. Ah, e não ia dizer. Sentei-me, desculpa, sentei-me a brincar e tal, e na hora de me ir embora, todos, aliás, todos os bonecos tinham uma etiqueta ou presa numa pata ou qualquer coisa assim. E a criatura que eu peguei foi um castor. E o castor tem as patas curtas. Eles prenderam aquilo numa pata. Então o que eu fiz foi arrumar os coisas e meter o castor sem a etiqueta dentro da manga do casaco. Fiz ali uma birra e, né, não me queria ir embora porque as Flies imaginaram era um sítio confortável para mim, né? Sei lá, era um mundo encantado dos brinquedos, como diria a Leopoldina. Saudade da Leopoldina. Adiante. E pronto, fiz uma birra, foi posto estado para fora da loja pelos meus pais e trouxe o castor para casa e está ali a olhar para mim a julgar-me. Uh, e depois, não sei se depois sentes, tive uma pequena carreira de mini furtos. Isto com certeza vai ter repercussão legais, mas espero que não. Já passou muito tempo, eu era só uma criança um pouco mimada, pode-se dizer assim. Uh, e, o outro foi um carro da Hot Wheels. Era assim, não me lembro se era um, era parecia uma piranha, se eu não me engano. E ele mudava de cor com o frio. Acho que é engraçado. Mas
no continente havia aqueles baldes enormes com carro lá para dentro. Eu lembro-me de meter a mão lá dentro e desfazer, abrir a caixa, tirar o carro e pôr a caixa mais lá para o fundo. Meter o carro na manga, etc. Mas a outra primeira coisa que eu. Quer dizer, não é que eu me lembro, mas assim, a minha grande memória que eu tenho do Zoo da Quinta de Santo Inácio, não sei se é uma memória minha ou se é uma memória implantada, porque ah, já falei, já me contaram essa situação várias vezes. Ah, é que no Zoo da Quinta de Santo Inácio tem um espaço aberto, né, como é óbvio, que é quase um jardim do loja, mas tem um local aberto para as demonstrações de águias, mochos, falcões, aves da rapina de pequeno e médio porte. E entre o espaço e onde estão as bancadas, né? São assim, uns troncos de madeira, se não me engano, havia um riacho, um pequeno córrego de água. E dizem, ou disseram-me, ou eu lembro-me, assim, mas que eu caí lá dentro e fiquei todo encharcado. E é só disso que eu me lembro. É devia ter, sei lá, 3 4 anos, talvez. Nessa altura eu ia imenso a Jardim de Hoje. Fui ao da Maia várias vezes. Tenho saudades ao Jardim de Hoje. Sei lá, não me lembro mais. Honestamente ontem acho que me lembro demais do lembrar agora. Posso dizer outro. Eu nunca fui muito de ler, mas em 2018, 2017, 17, 18, eu não estava, e não estou, né, mas na altura eu ainda andava na escola e não foi de todo uma época muito boa, mentalmente falando. E então eu comecei a escrever, a criar um mundo. Acho que foi assim a primeira vez que eu escrevi, sem ser para trabalhos e testes e assim. Foi a primeira vez que eu fiz algo uh, para mim. Não é. Posso dizer que é para mim, mas. Tá, para mim. Uh, Comecei a conceber esse universo fantástico que era onde eu. Não sei, sempre foi o género que mais encheu a minha mente de alegria, digamos assim, e de conforto, que era aquilo que eu honestamente estava a precisar.
Adiante. Eu cheguei a uma altura em que eu engravei. Então o que é que eu pensei? Vou começar a ler livros de fantasia, né? Portugueses. E cheguei andei à procura e o primeiro que eu li por livre e espontânea vontade, que era aí que eu queria chegar, foi Brilho Tóxico, que é de uma autora, jovem autora portuguesa chamada Inês Rodrigues e Melo. Foi editorado pela Saída de Emergência e eu acho que eu até o comprei em pré-venda, se não me engano. Eu acho que foi assim a primeira vez. Se não a primeira vez, foi a primeira vez em muito tempo que eu li algo por livre e espontânea vontade. Foi uma história interessante. Tem muita coisa que eu mudaria, mas é uma história interessante. Uh, eu tenho pena de, de ainda não ter lido a continuação, porque ainda não saiu. Mas é uma história muito interessante. E desde então eu peguei o gosto por ler. Depois de Brilho Tóxico e Jantar Secreto, que foi um presente da minha tia. Foi também eu devorei do início ao fim. Não. Há pessoas que dizem que eu era assim um bocado estranho e mórbido. Assim, de facto é, mas não ao ponto de dar a volta ao estômago. E a partir daí eu comecei numa espécie de uma espiral de comprar livros e livros. E agora acontece que eles estão todos aqui parados. Uh, Completamente parados. Que é uma coisa que por acaso me frustra um bocado. Tê-los aqui parados, mas eu não comprei-os. Uh, Sei lá. Eu muito honestamente acho que tenho assim uma panca. O, o meu cérebro está avariado porque não, não faz sentido ter gasto tanto dinheiro com uma coisa que não sei. Acaba por não ter muito futuro, muita utilidade se eu não o ler. Uh, Basicamente isso. É triste. Eles estarem todos aqui parados. Tenho, comprei o Drácula por ser um clássico. Comprei os irmãos Karamazov por ser um clássico. E sei lá, Frankenstein também, está para hoje. Tem Alice no País das Maravilhas, tem. Lá, tem os contos fantásticos de Edgar Allan Poe. É completamente bizarro eu ter comprado tanto livro
para terem noção, tem ali, por exemplo, o Herdeiro das Trevas, a Ascensão das Trevas, tem Sombras Imortais, lá, né, ele se chama. Tem um japonês que esse por acaso eu li. É muito interessante, que é do Strange Pictures, do Uketsu. É bastante interessante, por acaso. É uma espécie de policial e leva o, o leitor a acabar por se tornar uma espécie de detetive. É interessante. É um bocado confuso, mas quando se percebe que tudo faz parte. Isto se calhar é um spoiler, né? Perdão. Mas quando se percebe que tudo faz parte da mesma história, mas em momentos diferentes, né? Dá para apreciar verdadeiramente uh, coisas que eu fiz pela primeira vez, né? Ah, falando da minha vida escolar, eu por acaso ao longo da minha vida escolar acabei por precisar de fazer cirurgias uh, e ficava doente várias vezes. Assim, não ao ponto de faltar, porque, quer dizer, não sei, sinceramente, tem muito na minha vida escolar que eu não me lembro. Lembro-me de, no, nos primeiros 4 anos, ou seja, do primeiro ao quarto, não sei concretamente em que idade, lembro-me de uh, a primeira vez, não era por aí que eu ia, mas agora já teve uma memória, foi a primeira vez que eu escorreguei, bati com o cóccix e fiquei sem ar. Que eu tenho raiva de uma funcionária até hoje. Que eu escorreguei, a minha escola tinha, num coberto, tinha um banco de madeira e eu uma vez pus-me lá em pé e era daqueles bancos de madeira em que o assento é feito com uh, meio, meios, meios troncos, digamos assim, os paus envernizados, redondinhos, tanto nas costas como no assento. E como podem prever, né, aquilo está envernizada, a madeira, né, e eu lá, devia estar em pé, devia estar a fazer macacadas como uma criança deve fazer, escorrer, bater com o cóccix e cansear. E fui a gatinhar, que era a única maneira, eu não me conseguia levantar pela falta de ar, por uma sensação de toda a parte do tronco, né? Estar, sei lá, cravada, tensa, sei lá, como se estivesse a ter um ataque de pânico às vezes. E fui a cantinhar até aos pés de uma funcionária que estava lá. Gesticulei porque não conseguia falar, né? Gesticulei, não dava a conseguir respirar e o raio da desgraçada não fez nada, não me puxou para cima, não olhou para mim como se eu fosse um cão e continuou lá, de braços cruzados atrás das costas. E até hoje eu tenho raiva dessa funcionária.
não foi a primeira vez que eu senti raiva, claramente. Mas se calhar a primeira vez que eu. Não, não é. Mas é das primeiras vezes que eu me lembro de sentir raiva. E a primeira vez eu fiquei assim, depois, para continuar a história, né? Eu voltei a gatinhar até ao banco, sentei-me no chão e lá consegui recuperar a respiração. Assim, eu pensei que ia morrer ali. Talvez tenha sido a primeira vez que eu pensei que ia morrer, sem saber o que era a morte. Ah, quanto ao sentir raiva, como eu já disse, eu quando era mais novo tinha uma paixão imensa por animais. Aliás, para todo o lado que eu ia, eu levava o, animais de brinquedo comigo, né? Quer das flies, quer dos chineses, quer animais. E eu tinha uma cobra de brincar, atenção, um, laranja, que ela era mais ou menos assim, quer dizer, nas minhas mãos ela era assim, né? Mas eu era mais pequenina. Ela era enroladinha. Eu uma vez levei para a escola e uma colega minha um, tirou-me das mãos. Eu acho que aí foi. Não sei se me tirou das mãos, mas eu sei que não me lembro disso, não a vou acusar disso, mas lembro-me de haver nas mãos de outra pessoa, né? Dessa minha colega, no caso, e eu peguei no braço, dei-lhe uma valente de uma trinca, mordia e fiquei com a minha cobra. E depois levei casquito, na professora levei um puxão de orelha e etc. Mas acho que a primeira vez assim, porque para trás disso não tenho memória nenhuma, que é completamente bizarro. No quinto ano acabei por mudar de escola, obrigatoriamente, né? Porque é o meu ciclo e não sei, acho que foi começou a decadência, como quem diz, né? Eu sempre, sempre me disseram que eu era preguiçoso e não sei até que ponto é que isso me condicionou, mas tanto me diziam que eu era preguiçoso como me diziam que eu era inteligente. Ah, e nas áreas, pelo menos até o quarto ano, quarto ano, a parte de matemática e estudo do meio, que era como se chamava na altura, ciências, geografia, assim, história, eram coisas que eu nunca precisei de estudar para ter boas notas. Isso no quinto ano acabou por cair um bocado por terra, porque eu comecei a ter mais notas, principalmente a matemática. Mas as ciências não, as ciências eu era completamente apaixonado. E ciências da natureza, que era assim que se chamava. Eu era completamente apaixonado, fazia aquilo sem estudar, com uma pena às costas, com as duas, com lá dentro de uma caixa, se calhar coisa mais. Mas eu gostava mesmo. E então olhar para ali fica mais fácil, né? Do que me encarar.
É um bocado esquisito. E é a primeira vez que eu faço isto. Se calhar isto devia de sair mais tarde. Mas é a primeira vez que eu faço isto. É a primeira vez que só por tomar um carregar. Mas onde é que eu estava? Ciências naturais. Isto se calhar está a demorar muito, já está com meia hora. Depois ninguém vai ver. Mas. Estou a desabafar. Acho que tenho esse direito. Já que não tenho ninguém para um psicólogo, pelo menos desabafo. Pode ser que algum psicólogo veja, faça um react e eu fico famoso. Não, não é totalmente esse o intuito, mas continuando. Que no sexto ano exatamente comecei a fraquejar a matemática. Fora que deixei de ter vontade. Foi aí que começou a minha falta de vontade de ir para a escola. Por gozarem com a minha voz, por exemplo, eu nunca gostei de futebol, ou seja, nesse ponto eu acabava por me distanciar do resto e dos rapazes principalmente. Havia sempre aquele núcleo do futebol, né? Que era a maioria deles. E por eu nunca ter achado piada ao futebol, né? Não sei o nome do Ronaldo e porque não é algo que me interessa muito. Acabei por me colocar de lado e acabar por ser ao longo dos anos colocado de lado e sendo colocado de lado pelas madames do futebol, acabavam eles sendo aquele núcleo popular, digamos assim, né, dos fixos, como quiserem chamar, mas aquele núcleo popular, né, agregavam-se também a eles meninas populares também. E, aliás, que eu me lembro, não eram. Acabavam por ser dois grupos distintos. Mas eu não me ia também enquadrar no tipo de conversas que elas tinham, então acabava por ficar mais na minha. Acho que fiz imensas parvoíces para me tentar enquadrar. E. Bem antes disso. Houve uma vez. Foi a primeira vez que eu rebentei uma bola com os dentes. Então, na tal escola onde eu fiz do primeiro ao quarto, tinha uma espécie de ATO, né? De pós-aulas. Então, nas férias de verão, eu acabava por ir para a escola porque o ATO era na escola. E havia lá o rapaz que agora é bastante famoso na música portuguesa, acho eu. Não sei, não acompanho, sinceramente. Mas ele já fez uma música com o David Carreira, por exemplo. Acho eu, se não me engano.
fez uma música com alguém. E ele tinha uma bola de futebol com a parte do núcleo, digamos assim, de borracha exposta. Como eu disse, eu não rolo muito bem na cabeça. Cheguei lá, peguei na bola e cravei os meus dentes. E a bola arrebentou, né, furou, e eu voltei a ficar sem ar. Não sei se. Acho que foi. Acaba por ter sido depois de eu bater de cu no chão. De eu ter escorregado e caído. Acho que foi. Primeira vez que eu arrebentei a bola com os dentes. Adiante, voltando à parte escolar mais recente, digamos assim. Na altura do meu quinto, sexto, sétimo ano havia na minha escola havia o CEF, que era para aqueles alunos mais problemáticos que pronto, não, já tinham 18 anos, ainda não tinham saído do nono ano, havia coisas mais viradas para. Assim, não é bem equivalente aos cursos profissionais, porque os cursos profissionais do secundário são válidos, mas a área em si, eu acho que era a mesma, mas não tenho completa certeza. E não sei se é tanto maneira da prescrição ou não, mas eu nunca me fizeram nada assim grave como a gente vê nos filmes. Uh, mas que eram um pouco violentos, eram. Mas nunca me bateram, nunca fizeram nada. Mas pronto. Mas meteu-me medo porque eu não sou finíssimo e com problemas de equilíbrio. Então e não fazia parte do núcleo famosinho, né? Do núcleo. Não é famosinho, mas do núcleo popular. Então acabava por ser alvo de uma brincadeira ou outra mais estúpida, digamos assim. Então, as minhas notas foram decaindo, eu acabei por entre desenvolver um método de estudo eficaz para mim e começar a desinteressar-me completamente pela, pela escola, pelas aulas, uh, por só estar lá no corpo físico. Eu, pela descrição que eu estou a fazer, né? Já sabem que já devem suspeitar que eu acabei por seguir o caminho do desinteresse do, na, nas aulas. Volta e meia tinha um assunto assim que eu tinha algum interesse, como os Lusíadas, por exemplo, que eu cheguei a levar um livro que a minha mãe tem cá em casa com a explicação da altura dela, né? Com a explicação de algumas passagens dos Lusíadas.
mas e depois no nono ano, mas para não dizer que até a minha paixão pela parte das ciências morreu completamente. No nono ano resgatou-se um bocado, porque foi, acho que foi a área do corpo humano e acabou por resgatar porque cada vez foi uma, acho que foi nesta altura em que eu me senti mais útil, mais feliz e se calhar até visto pela, pelo, pelo aquele núcleo de populares, né? De, um, e estava a dizer, nas aulas de ciências a professora, uh, não me lembro do nome, infelizmente, mas a professora fazia várias perguntas e eu era dos que estava sempre com a mão no ar para responder, respondia, acertava e nos testes uh, tirei sempre boas notas. O nono ano foi um bom ano, quer dizer, não sei, mas assim, nessa foi, voltou a ser um ano em que eu deixei de ser invisível, digamos assim, ou voltei a ser visível, não de uma forma uh, ou seja, eu antes era, quando era visível era para fazer, acabar por fazerem troça de mim ou da maneira como eu falo, por exemplo. E quando me chamarem de Smeagol, acho que quando me chamaram de Smeagol, quem me apelidou disso, acho que foi uh, das vezes, eu agora entendo, né? Mas foi das vezes que eu me senti mais traído, porque foi uma pessoa que já me acompanhava desde o primeiro ano e vê-lo acabar por desprezar para ficar bem na figura com o tal núcleo de iluminados foi uma coisa que me deixou bastante triste. Adiante. Depois, no décimo ano, eu saí do nono com a convicção de que, pelo menos na parte científico-natural, né, por gostar muito de animais e não sei, achei que fosse seguir a área da medicina veterinária, ou seja, lidar com animais. E foi isso que os testes psicotécnicos deram. Assim, os testes psicotécnicos acabam um pouco por ser. Não sei. Quer dizer, para mim, isto agora não funcionou porque. Enfim, não chegou nessa. Não consegui executar essa linha, né? Ah, mas eu inicialmente queria ir para a medicina veterinária, queria ser veterinário. Eu era apaixonado por. Como eu já disse, apaixonado por
ainda mais. E quando passei para o 10º, acho que foi que tudo começou. Começou não. Uh, Parecia quase como Sísifo, you know? Uh, eu subi com a pedra, o final no nono foi quando a pedra estava lá em cima, ou quando eu achava que a pedra estava lá em cima, né? No caso. E o 10º, pum, a pedra completa desfalcou. Eu acho que a montanha roeu, a pedra caiu, e eu caí atrás dela e veio uma avalanche. Eu acho que fui engolido pela avalanche e não sei. ah, Completamente esquisito, porque ainda fui ah, gostando da parte. Eu claramente segui para Biologia e Geologia, né? Fui para o Científico-Humanístico, na parte das ciências. Ahm, Segui para a parte de ciência, físico-química, biologia, etc. E acho que tudo descambou em matemática. Foi para o caralho. Foi completamente. Uh, não sei. Como eu não estudava, nunca fui de estudar, como nunca consegui conceber um método de estudo que funcionasse para a minha cabeça. Fui sempre surfando na mediocridade, né? No mínimo possível para passar. No, Nunca realmente estive atento nas aulas, só estive presente. Acabou por. Matemática foi horrível. Físico-química, em aspas. Também estava numa turma. Enfim. Uh, Tinha alguns que transitavam entre o grupo dos Starola, né? Dos eliminados, do futebol, né? Assim, voltou a ser praticamente do mesmo. Era tudo futebol, tudo rodava à volta de futebol. Uh, não que ele me tratasse assim, alguns acabavam por fazer troço de mim, né? Mas eu nunca deixei de tentar de integrar-me, né? E acho que acabei por perder um pouco da minha autenticidade. Uh, Fora que perdi completamente o desejo por estar em sala de aula. Lá mesmo é que eu estava só em aula por, por estar, para não chamar por faltas, porque a minha cabeça estava completamente longe. Uh, e foi no 11º, 12º, que
veio o tal mundo que eu acho que já falei, isto tem quase uma hora, mas eu acho que já falei, não sei, criar um universo, um mundo fantástico. Foi daí que veio, dessa sensação de vazio, de completo descontrole da minha vida, porque eu estava a ver que estava a tirar notas péssimas e estava a ver o sonho da medicina veterinária de se quer trabalhar com animais, ir pelo ralo, pelo túnel, por onde vocês quiserem. E foi uma época complexa. Passei, fui passando, foi completamente bizarro, porque no 11º, no fiz biologia, exames nacionais, no caso. Fiz exame de biologia, que já estava bem famoso, já não, a coisa também já estava um bocado negra, porque não, larguei-me completamente da escola. Completamente não, como eu disse, eu ia às aulas, né, mas ah, foi completamente destrutivo. E como estava a dizer, fiz exame de biologia e tive que fazer, obrigatoriamente fazer fisicoquímica, porque chumbei, ou seja, eu precisava a nota que eu tivesse no exame, acho que era assim uma coisa, ok, a nota que eu tivesse no exame era a nota que eu ia ter de final. Eu fazia exercícios e exercícios e exercícios, não percebia porra nenhuma, nunca percebi. E as aulas, como eu disse, eu estava alto, né? O professor explicava a matéria, eu não entendia, mas também não perguntava. Ou não tinha qualquer interesse no 11º então eu não tinha completamente interesse nenhum, absolutamente nenhum. E passei para o 12º não só com fisicoquímica atrasada, como também com matemática atrasada. Ou seja, eu não pude, ou seja, eu ia às aulas de matemática no 12º sem estar matriculado. Eu no meu 12º acabei por ter que fazer português e matemática, fui como autoproposto, na mesma situação do físico-químico. Chumbei, pumba. Depois fiquei um ano a ter. Fui enquadrado numa turma de 11º, se não me engano, com. Em si, no 12º, os elementos poluentes, na minha perspectiva, claro, porque eram os famosinhos, mas os elementos poluentes foram uh, trocados por menos poluentes, mas ainda assim, na minha perspectiva, doente, completamente doente. Eles não têm culpa nenhuma de serem. Quer dizer, têm culpa de serem como são, mas
Como é que eu vou te explicar? Eles não têm culpa nenhuma dos Santos não baterem. É isso que eu quero dizer. Mas, isso foi assim um bocado. Já, 12º já foi um ano mais calminho, mais simpático, mas eu tive aplicações informáticas, por exemplo. Ah, foi só porque disseram que era mais fácil e eu já não estando com cabeça para a escola, tudo o que fosse fácil eu pegaria, né? Era uma coisa que eu só queria despachar e pronto, adiante. Assisti às aulas todas de matemática, mesmo, mesmo não tão matriculado, eu pedi ao professor para assistir, fazia exercícios. Cheguei ao exame e mal está proposto, né? E não correu muito bem. Não tive o suficiente para acabar com o sofrimento por ali. Então, no ano a seguir, tive que não só fazer, perdão, não só fazer matemática no 12º, como fisicoquímica no 11º. Não, minto. Não só tive que fazer fisicoquímica no 11º, matemática no 11º, porque eu tinha chumbado, ou seja, eu nem sequer tinha conseguido acabar matemática no 11º. E fui para uma turma maravilhosa. Já vinham bastante unidos, mas conseguiram. Eu disse-lhes várias vezes que eles abraçaram-me de uma forma que eu nunca pensei. Pensei que ia só ficar no fundo da sala, calado, que ia entrar mudo, sair calado, mas eles puxavam por mim e acho que nessa altura me devolveram o brilho e algum gosto por estudar, né? Embora não, as minhas notas não fossem maravilhosas, não é mesmo? Mas tanto a professora como eles, as professoras no caso, Físico-Química e Matemática, acho que, por muito bizarro que pareça, é graças a elas que eu hoje não estou. Aliás, é graças a elas que em parte, né, que este vídeo está a sair, porque eu estava numa. Assim, é assim, é estranho falar que eu estava no fundo do bolso, ah, porque a minha concepção de fundo do bolso é estar completamente sem nada. Mas a verdade é que eu estava realmente no fundo do poço, soterrado por uma avalanche, saída de uma erupção vulcânica, se é que isso é possível, né? Solidificou uma enorme massa de neve misturada com lava misturada. Não, provavelmente não deve ser possível, mas eu não estava atento nas aulas de geologia.
basicamente. Estava a dizer. E tive que ir ou seja, depois do meu 12º, tive que ir aos 2 exames como autoproposto outra vez. Acho eu, não sei, não lembro, mas tive que ir a exame, não é mesmo? Ou fui autoproposto. Não, não, eu fui normal no Físico-Química e no de Matemática tentei ir como autoproposto. Falhei, ou seja, consegui arrumar com Físico-Química, mas Matemática segui com a mesma turma para o ano a seguir, para o 12º deles. E foi então que, por muito estranho que pareça, mas foi nesse ano que se deu a pandemia, praticamente. E foi um ano em que quem não queria, ou seja, no ano térmico do meu segundo, 12º de térmico, diz térmico, mas é térmico. Nesse ano, como veio a pandemia, eu acho que quem não quisesse ir para o ensino superior não precisava de fazer exames, bastava só ter nota para passar. E eu consegui. E embora a turma onde eu estava fosse maravilhosa, eles são maravilhosos. Se algum deles vir isto, vocês foram maravilhosos. São maravilhosos. Completamente educados. Tem, assim, pela perspectiva. Caralho, que susto. Pela minha perspectiva, né? Não é que nas outras turmas fossem todos horríveis, não eram. Mas esta turma, como eu já disse, conseguiu incluir-me de uma forma. Não, assim, eles não tinham muito por modo de incluir, né? Eu acabava por ter só Físico-Química e Matemática com eles, mas eles permitiram-me ser livre ao ponto de eles despertaram a curiosidade que eu tinha quando criança de querer saber mais. Claro que eu tinha. Agora as pessoas chamam de hiperfoco, né? Eu tinha um hiperfoco em animais, mas a curiosidade estava lá, não é? E eles conseguiram despertar-me essa curiosidade, essa alegria por aprender, tanto eles como as professoras. E chegou a um ponto em que eu senti-me tão à vontade, assim, bizarro, é completamente bizarro pensar isto. Eu senti-me tão à vontade que quando a professora andava a circular, a tirar dúvidas, por exemplo, e eu acabei por estar no fundo da sala, né? Eles tinham os lugares deles quietinhos, né? Marcados já das outras aulas, e eu fiquei no fundo da sala. E era um fundo que pronto. Então eu cheguei a um ponto de, acho, não sei se foi em matemática ou físico-química, de pegar num papel A4 e escrever help. E quando eu precisava de ajuda, eu pegava no papel e estendia no ar. Em que turma é que alguém conseguiria fazer isso sem ser castigado?
sem ser castrado. Castrado, vocês percebem. Não cabe na cabeça de ninguém, correto? Ah, pegar num papel e cada vez que precisava de ajuda, em vez de estar a dizer, agora faz sentido. Mas eles chamavam as professoras iam lá e acabavam por se esquecer um bocadinho do meu canto, né? Digamos assim. E eu claramente cheguei ao ponto de, pronto, levantava help. Nunca na minha vida escolar eu pensei que isso ia acontecer. Nunca na minha vida pensei que ia acontecer. Tanto que ah, eu saí a primeira vez em contexto de turma, né? Sem ser para, para viagens de estudo, né? Visitas de estudo. Acho que foi com ele. Não posso estar muito enganado, porque agora está-me a ver a memória. Mas eu não sei se me foi imposto ou se realmente aconteceu. Mas sair assim com o núcleo deles, não todos, né? Porque eles eram imensos, mas com o núcleo deles, acho que foi com eles só em que eu podia ser eu. Uh, e pronto, 2020 veio a pandemia, eu tive a sorte de não precisar fazer exames, porque a situação do exame para mim também era um espetáculo à parte. Uh, Acabou a escola e eu não fui para, para mais fazer o seguir, né? Porque o meu sonho de medicina veterinária morreu. Eu ainda pensei em ir pela OK Estudante, que na altura do meu décimo primeiro era uma coisa que andava pelas escolas. Nunca percebi, mas era para estudar em Inglaterra. Tinha um curso lá de comportamento animal, acho eu, assim qualquer coisa, mas era em inglês. E a minha professora, por acaso, a minha professora de inglês que eu tive era um doce, professora, e disponibilizou-se para me dar explicações de inglês antes das aulas. Mas eu infelizmente permiti uh, permiti que aquela nuvem negra, aquela avalanche se apoderasse de mim e como qualquer ansioso um dia simplesmente deixei de aparecer. Eu acho que é um comportamento de fuga que eu tenho tido há alguns anos. Uh, Desde então, hoje é dia 25 de novembro, eu estou com quase 26 anos. Uh, a única coisa que eu tenho feito assim são formações financiadas, né, com remuneração,
e em áreas completamente fora do que seria a minha área. Uh, e assim, sem qualquer propósito, sem só ainda agora uh, eu fiz uma que acabou a meio do ano. Aliás, deve estar a fazer um ano que começou até de auxiliar de geriatria. Nunca na minha vida pensei ser auxiliar de geriatria. Mas foi uma experiência interessante. E agora vou começar um técnico de assistência médica, assim qualquer coisa. Estão a ver? Não. Assim, se começar, não é? Porque eu nunca mais disseram nada. Mas. Não é algo que eu vá fazer por gostar de fazer aquilo, por gostar de aprender aquilo que eles vão ensinar. É mais pelo dinheiro que eu vou receber. E eu acho. Sei lá, eu sinto-me meio sujo porque é uma área que eu considero tão bonita de o tratamento ao outro, né? Quer geriatria, que por acaso gostei, quer este que eu vou fazer, acabam por ser uma área bastante próxima de cuidados ao outro, né? E já estou a falar há uma hora. E não sei. Honestamente não sei o que é que é de fazer. Eu posso dizer com toda a certeza que eu sinto-me perdido. Ah, completamente perdido. E se me perguntam, e aquele universo que tu criaste? Morreu também. E eu, muito honestamente, ah, sinto que cada. Ao gravar este vídeo, ao lembrar-me de tudo aquilo, todas as primeiras vezes, embora eu tenha falado mais, sei lá, este vídeo está muito confuso, era para ser o vídeo inaugural do Pela Primeira Vez e está a ser um completo desabafo. Ah, porque não faz sentido não estar neste momento assim meio torpe, né? Meio sei lá, nem vivo nem desvivo. Estou vivo mas estou morto. Pareço um fantasma que não sei, é uma angústia que já fui ao psicólogo, ah, mas em 2022, 2022, ah, aliás, deve fazer 3 anos que eu estava a ter acompanhamento mensal e a última ah, eu simplesmente disse, eu depois volto para marcar
e não voltei. E novamente acabo, eu desde então não voltei a falar com o psicólogo, mas se eu acabar por ver isto, eu peço desculpa, porque fui completamente desonesto consigo. Ah, eu, eu acho, eu fugi de novo, mas eu sei porque é que eu fugi de novo. Porque eu prometi-lhe uma coisa que eu à partida sabia que não ia cumprir. Ah, na altura eu fui para o psicólogo para tratar, entre aspas, uma ansiedade que eu tinha pela condução. Na altura. Na altura? Não. Na altura sim, na altura eu. Assim, eu sou. Parece que sou ansioso desde sempre, né? Mas. Na altura eu comecei a tirar na carta uh, e quando fui para as aulas de condução, né, as práticas, eu ficava uma pilha de nervos enorme, suava das mãos e fui ao psicólogo justamente por causa disso, para ver se me conseguia desprender uh, e se conseguia até voltar a ter aula, porque já, quando eu fui para o psicólogo eu tinha abandonado as aulas de condução. E a verdade é que ele, ele deu-me tanto ferramentas para, ele deu-me ferramentas, exercícios, né? Aquele da borboleta, acho que era assim que se chamava, para eu me acalmar antes das aulas. Se eu suava das mãos, ele disse para eu arranjar umas luvas para juntar as mãos com talco, que é o que os ginastas, ou aquele pauzinho que os ginastas usam para andar nas piruetas da barra e para escalar e etc. Acho que é talco, ou é magnésio, assim qualquer coisa. Ah, e eu simplesmente abandonei porque não gastei uma pipa de massa, não só com a carta como com a renovação, com a extensão, digamos assim, da carta e nunca mais lá pus os pés. Não, nem na escola de condução, nem no psicólogo. E eu por acaso tinha o número do psicólogo. Já por muitas vezes tive para lhe mandar mensagem a pedir desculpa, mas passaram-se praticamente 3 anos. Uh, vale. Ainda vale? Uh, não sei. Mas se vir isto, uh, eu peço desculpa. Muito sinceramente peço desculpa. Uh, já pensei várias vezes em voltar. Muito honestamente, mas eu estando na situação que estou, né, desempregado, não tenho condições de o fazer. Mas não foi nada pessoal contra si, não foi que eu não tenha gostado de si, não foi nada disso. Mas lembro-me também, já que estamos a falar do psicólogo, que eu sempre andei
embora não pareça, né, que eu sou extremamente magro, mas eu sempre andei na natação. E na altura em que eu frequentava o psicólogo, houve uma rapariga bem mais nova que eu, ah, que eu, enfim, acabei por gostar dela, só que não sei se começou, a gente nunca falou. E eu acho que isto sempre foi transversal a todas as minhas pseudo-relações, né? Nunca foram relações. As minhas interações com o sexo oposto. Sempre houve, uh, em cada ano, sempre houve uma rapariga que eu gostava. Então eu gostava dela. O que é que eu fazia? Em vez de tentar conhecê-la melhor, uh, falar com ela, comunicar com ela, o que eu fazia era, acho que eu tinha forma de contacto, né? Eu, isso vai completamente parecer a sério, completamente. Uh, mas eu pegava, assim, houve pelo menos 3 ou 4 que eu ia não aos comentários, nunca fui de comentar aquelas nojeiras absurdas, mas ia às DMs do Instagram ou ao Messenger alisar o pelo, digamos assim. Dizer que elas eram muito bonitas, blá 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 blá, e que qualquer dia tínhamos tomado um café completamente descabido, ridículo. Depois elas passavam por mim na escola e eu ficava-me a pedir nervos. Uh, mas, portanto, acabava, acho que eu tinha forma de contacto, maioritariamente da minha turma, por exemplo, eu acabava sempre por me, me declarar. E foi assim, assim por acaso, nossa, eu gostava de ser espesinhado, mas devo ser masoquista também. Mas sim, acho que pelo menos, pelo menos uma por ano eu declarava-me. Tanto que no nono ano, por exemplo, que é o ano áureo, digamos assim, ah, a gente fez um CD e cada um disse qual foi o momento marcante naquele ano. E na altura eu gostava de uma rapariga e o meu momento marcante foi no dia da apresentação, quando essa mesma rapariga me puxou a cadeira e eu caí no chão. Com quão completamente atento. Psicólogo. Na natação havia uma rapariga e o que é que eu fiz? Como eu não tinha o número dela, não tinha Instagram dela, não tinha nada, hum, eu escrevi-lhe. Eu estava em casa de um colega meu, um amigo meu, e não consegui. Levei o computador e passei a noite completamente em claro. E então sentei-me na mesa da sala, peguei no meu computador e escrevi uma carta para ela. Imprimi a carta
Ah, imprimi a carta. Aliás, foi ele que me imprimiu a carta, que em casa não tinha impressora. E quando a encontrei, dei-lhe a carta e depois ela, puf, desapareceu. A gente andava na mesma turma da natação. Eu acho que a minha professora de natação, ela com certeza sabe isso, mas se não souber, não sei. A minha professora hoje, adiante, ela desapareceu completamente. E depois, ah, uns meses mais tarde, ela apareceu, não na mesma turma que eu, mas no horário anterior com outra professora. E ah, como eu não tive resposta, né? Isto antes de sequer ir para o psicólogo. Mas no psicólogo eu expus tudo isto. Então, antes dela, como eu não tive resposta, eu estava ali, penso eu, com início de uma obsessão, digamos assim, que ela era linda, maravilhosa. Ah, na carta eu disse que ela era a mistura, ela parecia filha da Mulher Maravilha com o Aquaman. Que ela era linda e nadava rápido como tudo. Nossa, minha nossa. Então, nessa altura, eu acabei por 2 ou 3 vezes. Uh, eu saía da minha aula e ficava, dizia à minha mãe que perdia o autocarro e fiquei à espera. Não, aliás, ela foi para o horário a seguir. Ou foi para o antes ou para o seguir. Mas eu acho que foi para o seguir. Que, eu sentei-me na recepção à espera que ela saísse para falar com ela e pedir desculpa se no caso da carta a dizer de alguma forma melindrado, melindrado não. Eu não sei, eu usei a palavra sem saber o significado, mas pedindo desculpa se a carta de alguma forma lhe causou problemas. E acho que na terceira vez o pai, eu deduzo que seja o pai, foi buscá-la à porta. E ela passou por mim e eu ia-me levantar, ela olhou para mim e a cara dela, assustada, uh, foi a gota d'água e pouco depois dela sair, eu saí a seguir em direção à casa, né? Não saí para a seguir, né? Mas saí para me ir embora para casa e saí do portão da coisa e desabei a chorar ao tempo atrás e fui à recepção pedir para me cancelar a inscrição porque comecei a desabar, a chorar como um desalmado, expliquei a situação toda e depois no psicólogo eu contei a situação, mostrei-lhe a carta, levei de certa forma o raspanete, não devia ser com aquele jeito doce que ele tinha de falar com as pessoas. Que eu não devia ter feito aquilo daquela forma, devia ter
levar a carta, por exemplo, pá, ou a gente arranjar uma estratégia. Enfim, a gente conversou sobre o assunto. E, sei lá, acho que ficou por aí. Volta e meia, eu por acaso lembro-me dela. É, volta e meia lembro-me dela. Ah, posteriormente, eu acabei por entrar na equipa de um continente aqui à minha beira e quando eu entrei, outras entraram também para fazer a cobertura do reforço de verão. Entraram mais gente, inclusive uma rapariga. A gente esteve perto de. Outra vez, eu não mato meio da bola. A gente teve cerca de 2 meses em regime part-time, em horários completamente diferentes, em dias completamente diferentes, mas pumba, apaixonei-me novamente. E ah, depois eu saí de lá e com, não lhe pedi o número, mas ela era super simpática comigo. E então, aquela mente completamente doente, eh, ficou a ruminar no assunto. E quando eu, agora, mais recentemente, eh, ela voltou a trabalhar lá, acho eu. Não sei se com a mesma. Enfim, não sei se com o mesmo tipo de contrato ou não. E então, ah, um amigo meu que trabalha lá arranjou o número dela. E o que é que eu fiz? Merda de novo. Mas desta vez eu acho que fui mais correto, digamos assim. Desta vez eu mandei-lhe o testamento e não obtive resposta, claramente. E isso por acaso inicialmente chateou-me, mas assim, o meu psicólogo disse-me que uma não resposta é uma resposta. E é uma resposta, né? Não voltei a incomodá-la, está lá o testamento. Da forma como está, não o apaguei, não fiz nada, está lá. Ah, não voltei ao contacto sequer e acho que é isso. Com 1 hora e meia este vídeo está e vai ficar por aqui. Se virem o vídeo podem comentar à vontade, sejam felizes. Se quiserem caminhar para algum psicólogo, sejam à vontade. Se forem psicólogos podem comentar, se não forem podem comentar a mesma. Eu gostaria de saber, que era a ideia do vídeo, eu gostaria que deixassem cá uh, nos comentários também quando é que foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez. É só isso. Se quiserem partilhar, partilhem. Se não quiserem partilhar, fiquem só com essa na mente. Quando é que foi a última vez? Ou não é?
quando é que foi a última vez que tu fizeste algo pela primeira vez? Tá? Uh, Fiquem bem. Um beijo, um abraço e até à próxima. Eu com certeza devo voltar. Espero que sim. Um beijo, um queijo e até logo.